Sejam todos muito bem-vindos ao nosso documentário, onde falaremos sobre inclusão e diversidade de gênero. Nesse documentário foram selecionadas 4 pessoas, dentre elas estudantes e servidores, que compartilharão suas experiências e perspectivas. O que significa para mim inclusão de gênero dentro da comunidade escolar? Isso. Olha, principalmente vai ter que ser a movimentação de núcleos, né, de organização, mas porque a consciência em si ela já está bem desenvolvida, né? Porque já se fala muito sobre isso. Mas então é simplesmente na educação trabalhar a consciência sobre essas questões. Eu acho que não é muito segredo assim. Eu acredito que a inclusão de gênero dentro da comunidade escolar é quando todos os alunos, discentes, professores, pessoas que trabalham e estão envolvidas nesse meio têm acesso às mesmas maneiras de, pelo menos dentro da comunidade escolar, de evoluir profissionalmente, intelectualmente. Elas têm as mesmas oportunidades, têm os mesmos direitos e deveres e assim elas conseguem ir evoluindo de uma maneira parelha. Dentro do ambiente escolar, que é o ambiente com objetivo educacional, é isso. Se trata da conscientização dos alunos sobre a inclusão, né? Sobre a questão do direito, né? Que cada um tem e que as diferenças, né, existem, são direitos. Igual e se desenvolver com tudo que tem disponível que a instituição oferece. Cara, uma coisa que eu acredito muito é uma necessidade que o humano vai ter que ter para que essas... Porque essas ideias, elas são grandes e gerais, elas já são muito trabalhadas, né? Todo mundo já ouviu falar sobre essas ideias de questão de inclusão, igualdade, e como isso não tem se desenvolvido, né? Nem no ambiente escolar, nem na maioria dos ambientes. Isso não tem... Nós temos uma evolução no nosso país e no mundo, mas ela ainda precisa muita mudança. E eu acredito que o homem vai ter que aprender a se negar, sabe? A esquecer um pouco a autopreservação. Porque o homem ainda tem a si mesmo como prioridade. O homem, o ser humano, né, eu digo. Tem a si mesmo como prioridade. E eu vejo que a sociedade ela vai começar a andar quando a gente tender a colocar o outro como um igual ou até mesmo como superior a nós. Quando a gente entender que a gente existe para uma vida em coletivo, né? Que toda a existência é uma coisa só, né? E a gente faz parte desse coletivo tanto com a natureza e tanto com os outros seres humanos principalmente. E nisso, a atitude simples que eu boto é a decisão de querer fazer o certo. Deixar com que isso seja só uma lei ou só uma ideia e a decisão de realmente querer que isso aconteça e fazer a sua parte. Porque atitudes simples e específicas a gente conhece, né? Tratar bem os outros, tratar com respeito, a gente conhece essas coisas. O que falta é a decisão de realmente viver isso. A educação tem um papel nessa construção da sociedade quando ela traz exemplos de pessoas, entre homens e mulheres, que, por exemplo, enfrentaram uma jornada parecida, mesmo acesso a condições de estudo, mesmas oportunidades, e quando chegam lá na frente na vida adulta, numa determinada empresa, num determinado espaço, acontece a questão da disparidade de salário ou questões onde o homem acaba sendo favorecido nessas questões. É uma grande dificuldade trabalhar com situações específicas, né? Mas é movimentação, assim, movimentação real de realmente investir nesses temas. Porque um primeiro passo é perceber o quanto isso já existe, né? Porque a gente continua, como no termo que eu chamo, é o leite materno da educação, né? Nessas questões. A gente continua falando do genérico, do básico. E claro que o óbvio precisa ser dito, mas a gente precisa sair do óbvio. Sair daquilo que é genérico e clichê dessas ideias sobre inclusão. Porque a gente conhece as ideias, a gente sabe o que tem que fazer e a educação tem que tomar atitudes de, cara, tornar isso profundo, sabe? Por isso que matérias específicas como tipo filosofia, por exemplo, ou sociologia, que são matérias que trabalham a profundidade do relacionamento humano. E quando a gente sai do pensamento pré-socrático, na filosofia entra no pensamento
que passa dos sofistas e vai para o pensamento dos próprios Sócrates e do Platão, que eles começam a também entender o universo, mas também entender o papel do homem na sociedade. Quando a gente entra nesse âmbito, isso tem que gerar uma reflexão real no aluno e no qualquer um que estiver estudando esse assunto. Porque é realmente de criar essa virada de chave sobre como a gente tem que pensar sobre isso. Então, quando a gente traz essas situações para a sala de aula e mostra como isso é errado, tendo em vista que nós estamos falando de duas pessoas que tiveram as mesmas oportunidades e a única coisa que difere entre elas é o gênero, e nós estamos contribuindo a educar essa nova geração de homens e de mulheres que vem surgindo, para que eles entendam que se eles crescem por iguais, quando a gente fala de ensino, educação, acesso à informação, eles têm o direito, então, às mesmas oportunidades. Sobre como essas coisas que têm sido ensinadas a nós, tanto quando a gente fala especificamente sobre inclusão, sobre questão de gênero, questão racial, qualquer uma dessas questões, quanto quando a gente estuda a história da filosofia ou a história da sociologia e entender que esses conceitos eles devem ser refletidos, que a gente deve levar esse conhecimento para casa porque eles nos levam a entender melhor nossa convivência em sociedade. Até um ensino religioso que seja, uma questão, até por causa da consciência religiosa, da inclusão religiosa. Isso falta, inclusive aqui no IFAR, falta muito disso. Se fala muito pouco sobre a diversidade religiosa, aqui no nosso instituto. Continuar trabalhando esses temas, como a filosofia, que nos aprofundam, que nos tornam pensadores mais profundos. Intensificar os pontos já conhecidos. Intensificar os pontos mais conhecidos e investir em que os alunos deixem de ser superficiais. Bom, na sociedade que a gente vive hoje e tendo todo o conhecimento que a gente já tem, a inclusão de gênero ela acaba sendo essencial em todos os sentidos, no sentido de respeito, igualdade, a todas as possibilidades dos direitos que cada ser humano tem. Está dentro dos direitos de forma igualitária, né? Um respeito em relação a isso. Sim, eu já vi alguns casos. Esses tempos atrás, um colega pichou palavras feias sobre outro colega só por causa da orientação sexual dele. Palavras também feias proferidas para colegas só porque são diferentes, essas coisas. Infelizmente é meio comum nesse ambiente. Sim, aqui dentro da assistência estudantil a gente tem várias situações do dia a dia que às vezes, por mais que sejam simples, a gente consegue identificar essa forma de desigualdade, muitas vezes, e de preconceito. E realmente é bem complicado, bem complexo, porque a gente trabalha e vive e convive com pessoas em formação, que são os adolescentes. Então é um período crucial também para esse desenvolvimento, desse respeito, dessa nova forma também de olhar esse convívio de uma forma igualitária, de uma forma equitativa também, né? Eu acredito que simplesmente o fato de tu respeitar seria uma das atitudes mais simples que você poderia ter, que todos nós poderíamos ter. Cada pessoa tem o seu jeito, tem a sua opinião e tem as suas potencialidades, às vezes tem suas dificuldades. Acho que basicamente respeitar, né, principalmente. Parar com as piadinhas, denunciar quando vê alguma coisa assim, vê alguma colega assim sendo discriminado, falar lá pro professor, falar pro diretor, se precisa até para assistência, conversar bastante. Enfim, em todos esses sentidos, a melhor forma de ter um convívio é o respeito mesmo. Respeitar o que cada um pensa, o que cada um sente, o que cada um faz em relação a si mesmo. Não participar, principalmente não participar, pelo amor de Deus, não incentivar, não promover, não falar bobagem. Eu acho que tá tudo certo, fazendo isso já é o mínimo, já tá bom. Pode ser feito mais também.
movimentos, ajudar, como esse projeto que eu acho muito interessante. Parabéns aos envolvidos. E é isso, eu acho que estamos indo pro lugar certo. Isso aí, meu bonito.